noite a todos. É uma alegria estar começando 2016 com as providências fundamentais para que seja um feliz ano novo. Desejar, nós já desejamos. E para ser, o que precisa para ser um feliz ano novo? Tem uma frase que eu gosto muito que fala assim: loucura é esperar que tudo seja diferente fazendo as mesmas coisas. A gente quer ser louco ou não? Se a gente quer um ano diferente, um ano novo, precisa que nós mesmos tenhamos novas atitudes, novas ações, novos pensamentos e novos sentimentos. Do contrário, querer que o ano seja completamente diferente, sendo nós mesmos exatamente os mesmos, é loucura. Como a gente não quer se encontrar no hospício, a gente quer sim um ano novo, a gente quer sim a felicidade. Portanto, nós precisamos, na frequência, não só a casa espírita, mas na frequência as nossas próprias famílias, ao nosso próprio local de trabalho, a todas as nossas relações, nos dispor ao novo. O ano novo vai vir com um ser novo, com a nossa disposição para sermos novos. Porque já disse Jesus a Nicodemos que nós só alcançaremos o reino dos céus se nascermos de novo. Precisamos estar abertos à novidade, abertos ao bem. Sem isso, esse desejo do ano novo vai ser só da boca para fora. Vai ser só um desejinho mágico, assim, do tipo 2016 sem corrupção, sem violência, sem terrorismo. Vocês não querem isso? Mahatma Gandhi faz um desafio para a gente: faça em você a mudança que você deseja para o mundo. Você quer paz no mundo? O mundo te pergunta: você é pacífico? Você acha que você é uma pessoa pacífica em qualquer situação? Como é que a gente quer que o mundo seja pacífico se nós mesmos não somos ainda? A gente não quer que haja o quê? Doença física na família, doença física no mundo. Mas e nós? Temos o nosso corpo espiritual, a nossa mente, o nosso sentimento sadios? Será que nós temos um amor sadio por aqueles que a gente mais ama? Será que a gente não cultiva o ódio por aqueles que cometem crimes, que a gente vê crimes na televisão, que a gente vê situações? Como é que a gente quer que o mundo seja sadio, que não haja doenças na nossa vida e na vida dos outros, se nós temos o espírito doente? Os espíritos já nos dizem claramente: a doença física é meramente a expressão da doença espiritual. Se você não quer ter doença física, você não pode ter doença espiritual. E a gente cultiva rancores como se nós fôssemos os justiceiros do mundo. A gente cultiva mágoas como quem precisa ter munição na hora do conflito. Na hora das brigas domésticas, a gente vai ver que a gente guardou mágoa por décadas. Guardando: mas você em 1900 não sei quanto fez isso para mim. E você está percebendo que você está cultivando aquilo, se vestindo de mágoas, de raivas, de rancores. Ora, quem se veste com essa roupa tão pegajosa vai ter saúde quando? Vai ter saúde física quando? O trabalho do feliz ano novo se dá interiormente. Disse Jesus: o reino dos céus está dentro de nós. Se nós queremos um feliz ano novo, se nós queremos uma realidade muito melhor, mais pacífica, sem terrorismo, sem violências, a gente tem um grande trabalho a ser realizado. E esse trabalho está aqui dentro. Nas bem-aventuranças de Jesus,
o grande objetivo das bem-aventuranças, nas últimas delas, Jesus fala: bem-aventurados os pacificadores, são aqueles que promovem a paz. Mas lá no início, na terceira bem-aventurança, ele fala: bem-aventurados os mansos. Manso é aquele autopacificado. Ou seja, para você chegar a propor a pacificação no mundo, você precisa antes ter feito a pacificação em você mesmo. Chega a ser hipocrisia a gente falar assim: eu quero um Brasil sem corrupção. Todo mundo fala isso, não fala? Pouca gente nos desejos de ano novo falou assim: nesse ano eu quero ser mais honesto. Levanta a mão aqui quem nessa passagem de ano fez esse desejo de nesse ano ser mais honesto. Ninguém? Não é estranho isso? Todo mundo quer um Brasil sem corrupção. Ninguém se propôs a ser mais honesto. Você não acha estranho isso? Ah, mas eu já sou. Opa! Você acha que você já é 100% honesto? Lembra daquela passagem do Evangelho em que Jesus, na frente do seu discípulo mais exemplar, aquele que seria líder do seu legado no cristianismo, ele fala para ele assim: Pedro, ainda essa noite você vai me negar 3 vezes antes que cante o galo. Imagina se fosse você, Jesus na sua frente, aquele esplendor de afetividade, de pureza, de luz, com o qual você teria ficado 3 anos vendo as suas maravilhas, os seus milagres, percebendo as suas lições. Chega na sua frente, olha nos seus olhos e fala: ainda essa noite você vai me negar 3 vezes. O que você falaria? Exatamente o que Pedro falou: eu, mestre? De jeito nenhum. Pode ser ela, pode ser ele, aqui está com jeito. Ela, não, qualquer um. Eu? De jeito nenhum. E aí Jesus é preso. Ele tenta seguir Jesus à distância. E as pessoas olham para ele e falam assim: Você estava junto com esse Jesus aí que está sendo julgado, não era você? Daí ele fala: eu? Imagina, você está se enganando, deve ser outra pessoa, você está se confundindo. Aí ele dá mais 10 passos, 20 passos, outra pessoa fala: pera, eu vi você junto com esse Jesus que está sendo julgado aí. Ele fala: eu? De jeito nenhum, imagina. Deve ser o cabelo, eu fui no cabeleireiro, pintei o cabelo, agora está diferente. Claro que não. Na terceira vez que ele fala que não era seguidor do Cristo, já era de manhã e canta o galo. Quando canta o galo, deve ter subido um frio na espinha de Pedro assim. Ai, ali ele foi pego. E conta os evangelhos que nesse momento Jesus está lá no meio do julgamento dele. Ele para tudo, vira a cabeça e olha ele nos olhos, não com olhar de rancor, com olhar de mágoa, mas com olhar de compreensão. Pedro também se achava acima de qualquer suspeita, achava que nunca ia fazer aquilo. O que será que precisa para a gente evoluir, para a gente perceber, para a gente se transformar? A gente precisa perceber as nossas insuficiências. Nós somos desonestos. Você não teve nenhuma chance para ver a sua desonestidade? Você nunca passou em sinal vermelho? Nunca jogou papel no chão? Nunca saiu com um cachorro e deixou o cocô dele na calçada? Nunca teve pensamentos equivocados a respeito das pessoas? Nunca desejou o mal para ninguém? Gente, o microfone está aqui. Quem estiver nessa categoria pode vir falar, porque esse que está falando não se encontra nessa categoria. Nós precisamos, para poder fazer um ano diferente, nos vermos de verdade. Médico não faz tratamento sem diagnóstico. Ninguém faz transformação sem conhecimento. Nós também.
não teremos um ano novo se a gente não fizer uma avaliação profunda e sincera das nossas insuficiências. A primeira bem-aventurança é bem-aventurados os humildes, porque sem humildade, com arrogância, com autossuficiência, ninguém se transforma. Só quando você fala, eu tenho problemas, eu preciso de soluções. Quem não tem problemas não tem solução. Então, que a gente consiga ter esse 2016 diferente e feliz, mas sabendo da tarefa que a gente tem para fazer. Por quê? Porque uma criança, quando vê uma apresentação de uma bailarina, por exemplo, num palco, fala para a mãe assim: mãe, eu quero ser que nem ela. Não acontece isso? O garoto vai no estádio de futebol e vê um cara fazendo gol, ou então vê o Neymar na televisão e fala: pai, eu quero ser que nem ele. Nós também queremos ter poderes, queremos ter possibilidades, queremos ter facilidades nas nossas vidas. Desde pequeno, dois irmãos convivem, um olha para o outro e a gente se compara. A gente não se compara quando convive com as pessoas, no local de trabalho, na relação conjugal, entre irmãos. A gente se compara. E quando a gente vê que o outro faz uma coisa melhor do que a gente, como é que é a nossa reação? Na escola, é muito comum que isso aconteça. Como a gente reage quando vê uma pessoa que tem algum aspecto melhor do que a gente? A gente quer ser igual. É normal que isso aconteça. Absolutamente normal. É por isso que Kardec, perguntando para os espíritos quem Deus colocou para servir para a humanidade de modelo e guia, e os espíritos responderam: vede Jesus. Por quê? Foi feita essa pergunta, por que foi dada essa resposta? Porque ter um modelo, ter um molde, ter um guia é fundamental para a gente poder seguir e melhorar o nosso caminho. E nós, se Jesus é o nosso guia, nós temos nas nossas famílias pessoas que fazem esse papel também. Você nunca se perguntou por que você tem o irmão que você tem, a irmã que você tem, por que você tem a mãe, por que você tem aquelas pessoas que compõem a tua família? Você nunca se perguntou isso? Você acha que é por acaso? Ah, deve ter tido um sorteio antes de encarnar, ou um azareio. Tem muita gente que deve achar que é azareio, né? Aí foi feito um sorteio e calhou de você pegar esses trecos que estão aí. Será que é assim? Será que é por acaso? O Espiritismo nos orienta claramente que existem institutos de reencarnação em cada colônia, em cada posto de socorro. E todos nós, absolutamente todos nós, antes de sermos sequer concebidos, fomos fruto de um trabalho de planejamento reencarnatório. E esse planejamento reencarnatório desce a todos os aspectos de uma vida humana. Quais seriam esses aspectos? Em que país a pessoa vai reencarnar? Em que estado? Em que cidade? Em que classe social? Em que raça? Em que sexo? Com que corpo ele vai reencarnar? Com que aptidões ele vai reencarnar? Que aptidões serão mais estimuladas? Que aptidões serão menos estimuladas? Todos esses aspectos estão sendo colocados nas nossas vidas, as principais doenças, os principais empecilhos, os principais desafios. E eles fazem isso, é até difícil da gente conceber como pode ser feito isso dessa forma tão detalhada. Mas conhecendo diversas vidas anteriores, eles sabem onde estão as nossas lacunas e vão colocando no tempo certo, na dose certa, na intensidade certa, aqueles desafios na vivência dos quais nós vamos aprender a superar as nossas dificuldades. É lindo quando você consegue, num romance. Tem gente que é contra romance, acha que romance não está com nada. Eu não sou. Jesus ensinou contando história. Se Jesus ensinou contando história, por que o mundo espiritual
escolheria diferente? Não escolheu. Escolheu ensinar contando história. Só que tem muita gente que lê livro como se fosse uma historinha qualquer. Mas a reencarnação ensinada nos romances espíritas, ela vai falar exatamente isso que nós estamos falando. Que não cai uma folha de uma árvore sem que seja pela vontade de Deus. Que todos os aspectos da sua vida, eles estão intimamente relacionados com as tuas necessidades, com aquelas situações que, lutando contra elas, lutando por elas, lutando pela sua superação, você vai estar lutando pela sua transformação profunda. Ah, mas que benefício pode ter, Maurício, uma pessoa ficar doente? O primeiro deles é se lembrar de Deus. Não é verdade? Quem está doente, às vezes não se lembrava há décadas de fazer uma oração. Vai lembrar de fazer uma oração do nada, assim, não sei por que me lembrei de Deus. Sei. Já é um primeiro benefício. Deus deve fazer aquela pergunta assim: nossa, rapaz, fazendo oração, poxa, fazia tempo, hein? Seja bem-vindo, o bom filho a casa torna. Tendo dificuldades com filhos envolvidos com drogas, maridos envolvidos no alcoolismo, traições familiares e toda essa enorme gama de dificuldades que nos trazem até uma casa de oração, e não precisa ficar com vergonha. Não é só você que veio aqui por causa da dor. É só você e 100% das outras pessoas. Não sobra um. Dificilmente a gente busca a Deus por uma necessidade existencial pura, não motivada por nenhuma situação externa. A gente vem porque a porca torceu o rabo mesmo. E é assim mesmo, não tem problema. O problema é se distanciar depois. Porque Deus quer casar com a gente e a gente só quer ficar. A gente vem aqui, dá uns beijinhos e vai embora. Não é assim? Deus quer casar, mas a gente só quer ficar. Vem aqui, recebe o benefício, melhorou, vai embora. Não é complicada essa relação quando uma das partes quer casar e a outra quer ficar só? Todo mundo já deve ter vivido situações assim, né? Relacionamentos assimétricos, onde o interesse é muito maior de uma parte e muito menor da outra. Essas relações são muito difíceis, e é assim que é a nossa relação com Deus. Sabe aquela situação? Mãezinha querida, que saudade de você. E a mãe pergunta assim: quanto? A nossa relação com Deus, ela é muito assimétrica e ela é muito inconstante. Deve ser praticamente impossível encontrar uma pessoa na Terra que não tenha tido esse ping-pong no catolicismo, em religiões evangélicas, na Umbanda, dentro do próprio espiritismo, de se aproximar quando está com dificuldade e de repente não tenho mais tempo para esse negócio de religião. Ok, não precisa frequentar nenhum templo, nenhuma instituição humana, mas permanecer num ritual e numa disciplina constantes na sua relação com Deus, isso sim, isso é imprescindível. Não só fazer suas orações, não só fazer o seu evangelho em casa, mas buscar em cada fato da vida a certeza de que é Deus falando com você. Cada fato de nossas vidas é Deus falando com a gente. Jesus ensinou por parábolas, e o Espiritismo ensina pelos romances, exatamente para nos capacitar a decodificar. O que é decodificar? A extrair das situações as lições que estão embutidas dentro delas. Quando a gente se tornar capaz de fazer isso, a gente vai viver para aprender e não viver para se comparar, para se opor, para invejar. Porque no fundo, quando a gente encontra alguém que tem uma qualidade que a gente não tem, a gente acaba se comparando, competindo, e nessa situação de se sentir menos, porque se sentir menos é muito ruim, é muito traumático para a gente sentir menos que os outros, sentir menos que irmão. Vocês nunca sentiram menos que irmão, né? Menos que colega da escola.
Sabe aquela situação? Você é afim de uma menina ou de um menino, vem outra e passa na frente, ou é mais alta, ou mais forte, ou mais qualquer coisa, mais rica. E aí você é deixado de lado. E a gente sente o quê? Raiva, a gente sente inveja. Por quê? Porque acha que é tudo na vida é uma competição. Tudo. Dois irmãos que se deram muito bem na hora da herança, às vezes acabam se pegando, as famílias se quebram e racham. Por quê? Porque eles estão precisando muito do dinheiro? Não, é porque as pessoas veem em tudo uma competição. Percebam como isso acontece. Isso acontece em todas as relações humanas. A gente sai de casa feliz, olha pro lixo do vizinho, tem uma caixa de televisão de 70 polegadas, você já sai de mau humor. Festa de Natal, você está todo à vontade, achando bacana, aí encosta o teu cunhado num carro novo, já estraga o teu Natal. Tudo a gente estabelece uma competição e isso vai envenenando a vida da gente. Será que Deus organizou a vida como uma competição, como a gente olha? Será que é assim? Talvez não seja. Talvez não seja. Imagina se todas as pessoas que fossem construir um prédio fossem arquitetos. Então precisa de 40 pessoas para construir um prédio, você contrata 40 arquitetos. E aí fala para 3 ou 4 arquitetos, olha, vocês vão levantando aquela parede ali, daí fala para os outros, você vai fazendo o conduíte da eletricidade, você vai fazendo o encanamento da água e podem trabalhar. Daí eles vão ficar olhando para você assim, como assim? Nós não sabemos fazer isso. Ah, vocês não sabem colocar um conduíte numa parede? Não sabem fazer uma parede? Não. Por quê? Porque para construir um prédio você precisa de diversidade, você precisa de diferença. Se você falar assim, tá o terreno aí, servente pedreiro, 40 serventes pedreiro, constrói um prédio aí para mim de 10 andares. Vai sair um prédio bom? Eles vão fazer do jeito que eles acham, mas não vai dar certo. Nós precisamos da diversidade, nós precisamos da diferença. Existem seres na biologia que eles têm reproduções sozinhos. A gente lembra, na sexta série ainda tinha a ameba, que ela se repartia em duas e já era a reprodução dela. Por que Deus escolheu essa complicação de homem e mulher? Por quê? Não era mais fácil ser assim, ó? Você vai engordando, olha que facilidade, ainda resolveu o problema da gorda também. Você vai engordando, quando engordou bastante, você sai outro. Pronto, você fica mais magro, resolveu metade do problema. E não tem essa complicação de homem e mulher, e fica, ela pensa de um jeito, você pensa de outro. Um homem nunca vai saber como pensa de verdade uma mulher, sabe? Sabe como é que é? Mulher, consegue entender como é que é esse negócio do universo masculino? É muito difícil. É muito difícil. Diz que tem uma história assim de um cara que encontra uma lâmpada, o Aladim da lâmpada, e fala assim, ele mora lá no Nordeste, e fala assim, eu queria muito ir para Fernando de Noronha, mas eu tenho medo de barco, que eu me pego. Aí pediu para o gênio da lâmpada fazer uma ponte, 4 pistas de um lado, 4 pistas do outro, uma ponte de 40 quilômetros, que acho que é isso que tem Fernando Noronha da Costa. Faz uma ponte de 40 quilômetros, toda iluminada, segura, boa, 4 pistas de um lado, 4 pistas do outro, e fala assim, é de uma coisa mais simples, né? Um negócio desse eu não vou fazer. Ah, tá bom então. Me diz aí, como pensa uma mulher? Daí ele falou assim, quantas pistas mesmo você quer de cada ano?
Nem um gênio sabia. Essa diferença homem e mulher, ela é muito interessante, muito desafiadora. Se você fizer algum estudo, um mínimo estudo sobre dinâmica cerebral, sobre os hemisférios, o hemisfério direito e o hemisfério esquerdo, você vai ver que um hemisfério é para coisas focadas, para coisas objetivas. Ele tem uma natureza de trabalhar com coisas concentradas, e o outro não, o outro trabalha com coisas dispersas, com várias coisas ao mesmo tempo, trabalha melhor os sentimentos. Tem alguma relação com masculino e feminino? Homem, se você der 10 tarefas, tem que ser assim, faz uma. Pera, ainda está fazendo. Pera. Daí você fala, faz outra. Mulher, você dá 10. Aí ela faz, tá lá no Ana Maria Braga, o carrinho, mexendo a panela, o celular aqui assim. Faz tudo do jeito que dá, mas faz 10. Não, o homem não faz de jeito nenhum. O homem pega uma coisa para fazer focada, ele quer fazer 100% de qualidade aquela. E cada um tem os seus atributos. Imagina o que é uma mulher no campo de batalha. Chega lá com a arma, pronto para matar alguém, e fala assim: ai, será que eu posso matar ele? Será que não tem um filho? Será que não tem uma... Aí tá para tirar aqui, daí tem um passarinho bonito. Olha que passarinho lindo! Já morreu. Cada um tem a sua capacidade. E a gente precisa, essa linda metáfora, parábola dos hemisférios cerebrais, dizem pra gente o quê? Você quer ser um ser pela metade? Alguém tem a ambição de ser um ser pela metade? Nós queremos ser seres integrais. E para você ser integral, o grande desafio da mulher é aprender com o homem. Mulher tem coisa para aprender com o homem? Vocês acham que sim? E tem aprendido bastante. Depois do feminismo, a mulher tem aprendido muito do ambiente de trabalho, da competitividade. Infelizmente, algumas vão aprender e ficam que nem homem. Mas aí é o problema de cada um. Mas a mulher tem uma contribuição enorme para o campo de trabalho e ela aprendeu muito com o homem. O homem tem alguma coisa para aprender com a mulher? Ora, nós estamos no campo do cristianismo. E aqui Jesus falou que o sentido da vida é o aprendizado para o amor. Quem no geral está mais capacitado para doar, está mais disponível para dar amor, para cuidar do outro? O homem ou a mulher? Nós temos muito para aprender um com o outro. E ao invés de aprender, a visão, o óculos competitivo, sabe o que faz com essa relação homem-mulher? Transforma em a guerra dos sexos. Quando você, ao invés de olhar de uma maneira de um aprendizado mútuo, você olha como guerra dos sexos, você vai aprender no meio de uma guerra? Você vai olhar o lado bom do outro lado? De jeito nenhum. Numa guerra, você precisa demonizar o outro lado para poder agredir, para poder ferir. Eu sei bem disso. Eu trabalho no judiciário. Eu trabalho naquele momento em que um homem e uma mulher que até 3 semanas atrás tudo faziam para tentar convergir, para viver junto, ali estão buscando todos os motivos, todos os aspectos possíveis para incriminar e desqualificar o outro. É um momento terrível da relação homem-mulher, onde se faz tudo. Seu marido bebia no final de semana? Nunca teve um final de semana que ele bebeu? Pouco mais? Seu marido colocava os filhos no colo? Tudo que antes era carinho, era bom, era lazer, passa a ser motivo de acusação, de incriminação, de diminuição. Nós fazemos esse mesmo olhar que deturpa a relação homem-mulher, deturpa a relação do brasileiro com outros povos. Nós temos muito a aprender com os japoneses têm muito a aprender conosco. Como é que é? Japonês tem alguma coisa para aprender conosco? Tão organizado, tão limpo que eles são? Certo, mas e a inteligência emocional? Como é que eles lidam com isso? É um dos países que mais tem alcoolismo e mais tem suicídio. Jovens que não passam de ano, alguns no Japão, se matam.
Quantos jovens você conhece que não se mataram por não passar de ano? No Brasil. Fazer festa não vale, eu quero saber se matar. Quem já ouviu alguém que se matou por não passar de ano? São maneiras diferentes de olhar a vida e fomos colocados diferentemente um ao lado do outro. Por que a vida fez isso conosco? Por que a vida colocou essas diferenças todas uma do lado dos outros? Para aprender, para trabalhar junto, para aprender a se aproximar. Mas se aproximar por quê? Aprender um com o outro por quê? Porque eu já falei, o sentido da vida, segundo Jesus, é aprender para o amor. Nós todos, o nosso destino na existência é amar como Jesus amou. Mas como esse ideal é um ideal meio longe, vocês concordam comigo? Para chegar nesse estágio, falta um pouquinho. A gente, para chegar lá, tem que se aproximar, tem que aprender a olhar as outras pessoas com um olhar compreensivo e não competitivo. Essa é a nossa tarefa mais imediata. Enquanto nós não conseguirmos fazer essa mudança de olhar, é como se você tivesse dois óculos. Um óculos escuro, muito escuro, e você olhasse aquele dia claro, sol, nuvens, e você falava assim: nossa, tá ruim, hein? Vai chover. Não tem gente que é assim? Tem o óculos escuro. Nós temos o óculos da competição, e com esse óculos toda a diferença vira conflito. Tudo que a pessoa fala é contra você. Por isso, quem vive situações conflitivas, quem vive relações difíceis, precisa conseguir sair desse óculos, mudar esse óculos. Como é que se faz isso? Se fosse só óculos era mais fácil. A gente precisa reprogramar o nosso olhar e o nosso ponto de vista para falar assim: não é contra mim. Madre Teresa dá essa lição para a gente. Madre Teresa de Calcutá tem uma frase luminosa que fala assim: o problema da vida nunca foi entre você e uma outra pessoa. Parece que é. Parece que é, quando você odeia o vizinho, o síndico do prédio, quando você odeia o chefe, o colega de trabalho, parece que a tua questão da tua vida, a tua sogra, tudo é entre você e ela. Vamos ver quem ganha, vamos ver quem ganha. Um fazendo picuinha para o outro. Mas ela fala: a questão da existência nunca foi entre você e outra pessoa, sempre foi entre você e Deus. Quando você desloca esse ponto de vista, olhando para a eternidade, olhando para o sentido último da vida, a vida ganha um outro sentido. Eu ganhar uma picuinha ou perder uma picuinha da outra pessoa não me acrescenta nada e não me tira nada. Eu não sei vocês, na minha infância nós tivemos um problema com o vizinho. Era assim: se você lavava o muro da divisa dos dois terrenos e caía um pouco de água para lá, vinha um barde do lado de lá, jogava água. Era todo tipo de disputa, ficava picuinha, ficava se pegando por qualquer coisa, falando alto lá para ouvir aqui, chamando polícia para tudo. Nós fizemos um muro mais alto, né, para não vir muita água. E tinha uns intervalos assim para dirigir o vento, e ela moveu uma ação na justiça que nós estamos tirando o vento dela. Detalhe: a nossa casa ficava aqui, a dela aqui e a praia lá. Geralmente é da praia que vem o vento, e nós estamos tirando o vento dela, a praia. Tudo se pode transformar em briga, em guerra. A luta de classes, ricos e pobres, precisam se guerrear entre si? Ora, o que será da vida daquele pobre que não tem muita iniciativa, não tem muitas condições para fazer um empreendimento? É todo mundo que sabe ser empresário? Todo mundo tem mentalidade para ser empresário? Não, tem gente que tem mentalidade que gosta mais de ter um trabalho rotineiro, não correr riscos e conseguir ter o seu salário no final do mês. Esse que corre riscos dá emprego para mais pessoas. E eles têm uma interdependência, são dois temperamentos que precisavam aprender um com o outro, assim como homem e mulher. Mas ao invés disso, há
o olhar de competição faz dessa relação se transformar em luta de classes. A relação dos sexos podia ser cooperativa, mas fica a guerra dos sexos. A relação entre classes sociais fica a luta de classes, porque nós olhamos as relações dessa maneira. As relações entre as culturas se transformam naquilo que Adolf Hitler fez. O que Adolf Hitler fez na Segunda Guerra Mundial? Ele separou a humanidade entre raças puras e raças baixas. E os puros, que eram os alemães, é lógico que em reparte sempre coloca a si mesmo em alto. Não existe ninguém que faz uma escala e fala que eu sou uma porcaria, né? Então ele falou que existia uma hierarquia das classes, das raças. Os alemães eram naturalmente, os arianos eram naturalmente os melhores, e os piores tinham que ser banidos, mortos, assassinados em massa. Será que é assim? Nós já não vimos aqui que as culturas podem e devem, são chamados a se emancipar? E mais ainda, com o advento das leis, da lei de ação e reação, com as vidas sucessivas, conforme os Espíritos nos ensinam, aí a coisa se transforma, é um convite para uma transformação muito maior. Sabe por quê? Você é muito orgulhoso de ser homem? Você é muito orgulhoso de ser mulher, branco, brasileiro? Nós todos vamos alternar nas nossas vidas as diferentes posições. E isso passa a ser uma revolução. Você que se acha uma grande coisa por ser branco, se você humilhar outras raças, se forem dadas chances para você aprender pela solidariedade e a cooperar com outras raças e você não aceitar, sabe o que pode acontecer? Você nascer negão. E aí você que se achava uma grande coisa, nasce negão. E aí você vai ver negro com preconceito contra negro. Você não vê isso? De vez em quando você acha isso. Você vê mulher com preconceito contra mulher. E essa mulherada é tudo isso, isso e aquilo. E é uma mulher que está falando. Por que será que isso acontece? Porque nós, pela lei das vidas sucessivas, pela lei da reencarnação, nós somos chamados a nos colocarmos no lugar uns dos outros. E a gente, antes disso, não precisa de reencarnação. Nós podemos fazer isso pela inteligência e pelo coração. Aprender com a mulher de boa vontade, aprender com a outra raça de boa vontade, até com os argentinos, até com os corintianos, tem coisa para ser. Pouca. Nós temos muito a aprender uns com os outros. A religiosidade ocidental, só no Ocidente é que não se acredita em reencarnação. Você vai para a religiosidade oriental, é muito mais comum, as pessoas falam: ah tá, vocês acreditam em reencarnação? Grande coisa. Todo mundo acredita em reencarnação. Budista, hinduísta, todos eles sabem, é fato dado. Isso é fato dado. Aqui, você fala em reencarnação, as pessoas: oh, será? É claro que sim. Não pode existir um Deus justo, é tão óbvio. Não pode existir um Deus justo se nascem crianças superdotadas e outras com paralisia cerebral. Não pode ser Deus justo. É claro isso. Qualquer pessoa, se você analisar minimamente a vida, você fala: ah, realmente, reencarnação é óbvio que vai ter. Claro que sim. Só que você precisa ir além. Além da justiça, você precisa ver o projeto pedagógico de Deus. E Deus traz as diferenças para nós como um convite à emancipação, como um convite ao aprendizado, para que você se coloque humildemente perante o diferente e fale assim: eu quero aprender o que você sabe. Você sabe umas coisas, eu sei outras, mas você, se não quer aprender o que eu sei, é problema seu, mas eu quero aprender o que você sabe, e eu me disponho a isso. Essa é a função da diversidade. Quando a gente não aprende de boa vontade, de bom coração, aí a vida, através das reencarnações, vai te colocar. O cara que era rico, orgulhoso, que gostava de humilhar pobre, vem e nasce pobre. Homem, mulher, brasileiro, argentino, santista, pode nascer corintiano. Não estou rogando praga não, é só fato. Nós podemos
nascer diferentes a cada vez que nós não nos abrirmos pelo coração. E isso vai ser regra, vai ser comum, porque Deus nunca desiste de nós. Mesmo aqueles mais duros serão chamados a abrir o seu coração e perceber que não há grupo humano destituído de valor. Nenhum grupo humano deixa de ter uma qualidade, deixa de ter uma virtude. Todos nós, todas as raças, todos os times, todas as classes, todas as religiões, todos nós temos valores para você observar com bons olhos, com olhos de cooperação e aprendermos uns com os outros. Se nós tivermos em todas as nossas diferenças e conflitos no ano de 2016 esse revolucionário olhar, esse olhar que é essencialmente novo, se nós tivermos esse olhar, abandonarmos o óculos da competição e da humilhação, porque ratificando a reencarnação, Jesus falou para a gente, aquele que se exaltar será humilhado, e aquele que se humilhar será exaltado. Se nós mudarmos o nosso ponto de vista, nós vamos olhar todas as situações da nossa vida, porque a má notícia é que 2016 vai ter terrorismo, vai ter corrupção, vai ter doença na família, vai ter conflito na família, vai ter diferenças, vai ter brigas, vai ter ignorâncias. Infelizmente, vocês duvidam disso? Vai ter tudo isso, mas pode ser um feliz ano novo. Como é que é? Vai ter tudo de ruim? A gente pode ser feliz no meio da infelicidade? Claro que sim. É só você olhar os mesmos problemas que nós vimos passando há tantas décadas, tantos séculos, há tantos milênios, e finalmente conseguimos enxergar a mão de Deus nos conclamando a olhar para a cooperação, para a empatia e para o amor. Muito obrigado, gente.